Vamos terminar o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. E o último episódio deste Evangelho é inicialmente uma advertência de Jesus em relação aos escribas. E logo depois uma ampliação desta advertência. O versículo 38 diz assim, que Jesus, no seu ensinamento, ensinando para o povo, ele dizia, guardai-vos dos escribas. Quer dizer, no templo, em público, ensinando judeus que conviviam com escribas, Jesus não tem medo de dizer, tomem cuidado com os escribas. Não, Jesus não tem nada a perder. Cuidado com os escribas, que gostam de circular de toga, aqueles panos enrolados, solenes, de ser saudados nas praças públicas, que quando eles passem as pessoas façam uma reverência, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Então, uma crítica pública e dizendo ao povo, tomem cuidado com essa gente. Guardai-vos dos escribas. Gostam de aparecer, gostam de ser venerados, gostam de serem louvados. Uma advertência que vale para nós em todos os tempos e todos os dias, em todas as categorias. Também para nós, na vida da igreja, na vida, cuidado com aqueles que gostam de circular de toga. A gente não usa mais toga, eram os romanos, né? Hoje se fala também da pastoral do pano, né? Panos e mais panos em cima. O menininho veio lá de não sei onde, se ordena padre, põe um montão de pano em cima dele e ele pensa que é o escriba ou sobrinho da rainha de Sabá. Por causa dos panos. Cuidado com esses panos. Né? Cuidado com essas saudações. Precisa venerar, se você entra, precisa me levantar. Primeiros lugares, na sinagoga e nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas. Do que Jesus está falando? Que eles devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Ali está uma viúva, sozinha, meio abandonada. Eu vou lá rezar por ela e rezar com ela. Não? Coitadinha. E a viúva morre, e eu fui amigo dela e ela deixou a herança para mim. Devoram a casa das viúvas. Ou enquanto ela está viva, eu vou lá, ela tem sempre um envelope bom para me dar. Né? Então, estou devorando a casa das viúvas, fingindo fazer longas orações. Simulam fazer longas preces e rezam, até que o milagre aconteça, ela coloca o envelope em cima da mesa. Aí eu vou embora feliz. Os escribas de ontem e de hoje, né? De ontem e de hoje. E aí Jesus acrescenta, estes receberão condenação mais severa, porque estão explorando as viúvas, explorando os pobres, né? Enganando os pobres. Então, vocês imaginem, quando a gente tem boa vontade e quer ser honesto e essas coisas ainda acontecem, imagina quando a gente não tem honestidade no coração e quando a gente não tem o mínimo escrúpulo de explorar a religião em benefício próprio e criar igrejas comerciais. O que significa isso? Diante de Deus Nosso Senhor, e o que significa esta frase? Estes receberão condenação mais severa. Porque realmente enganam aqueles que são simples, enganam os que são mais pobres.
E digo, mesmo aqueles que têm boa vontade, e às vezes chegam a fazer isto, né? Chegam a fazer isto, imagine aqueles que não têm boa vontade. E imaginem aqueles que têm funções públicas, que devoram a casa das viúvas, significando devoram a casa da população. Devoram a casa da população. O povo vive na miséria porque aquilo que é devido ao povo é desviado em benefício de uns poucos e muito espertos ladrões. E aí a gente vai deixando as coisas acontecerem. Longas discussões que terminam em nada, terminam em prisão domiciliar, ou tornozeleira. Devoram a casa das viúvas. Seja eu, em particular, enganando alguém, seja uma estrutura social que devora a casa dos mais pobres. Estes receberão condenação mais severa. Quando São Paulo escreve a Timóteo dizendo, rezemos todos pelos que têm altos cargos, para podermos viver em paz e tranquilamente, ele sabe que aqueles que têm altos cargos podem perturbar a paz social. É preciso rezar por essas pessoas, para que se convertam, para que sejam honestos. Aqui vejam o mandamento do amor ao próximo. Não é preciso que eles se convertam a Deus. Não é preciso que eles se convertam e venham à missa ao domingo. Precisa que eles se convertam ao povo, às viúvas, converter-se a elas, amá-las de todo o coração, com respeito, etc. E não devorá-las, ou devorar as suas casas e seus bens. Aí está o mandamento de Jesus. E aí, então, São Marcos coloca, logo depois desta frase de Jesus, eles receberão condenação mais severa, São Marcos coloca aqui um pequeno episódio que ilustra aquilo que Jesus está falando. Sentado frente ao tesouro do templo, o lugar onde se colocavam as esmolas, alguns chamam de gasofilácio, um lugar para colocar quando você entra no templo, como tem as igrejas também. Jesus estava sentado diante do grande cofre lá. E ele observava. Jesus olha a vida, olha as coisas, olha com atenção. Observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. O povão vinha, pequenas moedinhas. E muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, um quadrante. Chamando assim os discípulos, Jesus disse, em verdade vos digo, esta viúva que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava, ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Vejam as ciladas que pode ter diante das coisas mais santas. Esta mulher fez de coração a sua oferta a Deus daquilo que ela tinha e que lhe fazia falta. E Jesus compara com os outros que deram, não ficaram mais pobres com aquilo que deram. Podem dar mais? Podem dar mais. Mas ele elogia esta mulher. Esta mulher é para ser venerada, respeitada, não é para ser roubada. Esta mulher é uma santa criatura que oferece do que não tem para a glória de Deus, para o esplendor da sua glória no templo das necessidades. Por isso, respeitem esta mulher. Então, não enganem esta mulher, dizendo a ela, dê ao templo aquilo que você nem tem, porque você precisa oferecer dos seus bens para o louvor de Deus. Ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então eu digo para as viúvas, façam isto.
Coloquem aquilo que vocês têm, é para a glória de Deus. Não enganem as viúvas. Não enganem os pobres. Se eles fazem esta doação com o coração aberto, são louvados e benditos por Deus. Se você cria um clima que os leva necessariamente a se desfazer daquilo que eles necessitam, você é o enganador. Então, você não está respeitando aquela que é pobre e que é amada por Deus na sua pobreza. Então, não enganem os mais pobres. Não enganem a viúva. É o exemplo que São Marcos coloca logo depois do que Jesus falou sobre os escribas que devoravam a casa das viúvas. Esta mulher pode ser resultado de um trabalho psicológico feito para que ela colocasse ali no cofre tudo aquilo que ela tem. Não seja isso. Que ela coloque com a liberdade do seu coração, com a vontade de louvar a Deus, e não como resultado da minha esperteza, que fiz com que esta mulher se desfizesse daquilo que lhe era necessário. Estes receberão condenação mais severa.